Pessoal, aqui é Leonardo Neto. A gente vai começar agora mais uma live do Arena Virtual. Estou aguardando o Marcos Barcelos entrar aí. Olá, cadê ele? Vamos lá, Marquinhos. Olá, pessoal, vai aguardando aí só um minutinho que a gente está aguardando o Marcos entrar aqui na salinha para a gente poder colocar ele na conversa. Só mais um minutinho aí. Opa, chegou. Opa! E aí, Marcos, tudo E bem? aí, Léo, beleza? Consegue me ouvir legal aí? Perfeitamente. Tudo certo Tudo contigo? tranquilo, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo certo. Na medida do possível, tá tudo É, certo. fazer o que nessa situação, né? É. Pois é, a gente começa então agora o terceiro episódio da série Arena Virtual, com o escritor Marcos Barcelos. Nessa live a gente fica batendo papo com as pessoas, Marcos, Uhum. a respeito dos hábitos da leitura, Sim, quais são sim. os seus projetos. Já teve aqui com a gente o Antônio Fagundes e a Monja Cunha. Você é o terceiro. E na próxima semana a gente tem um colega seu, que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Ah, legal. Fazer um pouco de suspense aqui. É bom, né? Faz todo sentido com o tema da live, né? Suspense e tal. Pois é verdade. E aí, como é que está sendo em casa, ficar em casa com essas orientações de isolamento? Cara, eu vou te falar que essa é a primeira vez que eu boto uma roupa mais ou menos arrumada em, sei lá, 15 dias, talvez 20 dias, né? Assim, tem sido, como para todo mundo, bem difícil não sair de casa, tomando sempre cuidado quando tem que ir para mercado, essas coisas. Sempre tomando cuidado com o contato com as pessoas na rua, sempre lavando a mão e tal. Então, assim, ainda não endoidei, né? Tô tentando guardar a loucura nos livros que eu tô escrevendo. Então, assim, tem sido estranho, mas tô sobrevivendo. E é um bom tema para futuro mesmo, né? Para um Sim, projeto sim, futuro. com certeza, com certeza. Até participei recentemente de uma campanha da Storytel. A gente me convidaram para escrever uma história justamente sobre esse período de quarentena, só que fugindo um pouco da minha zona de conforto. Ao invés de terror, eu escrevi sobre esperança, né? Então, assim, para mim foi bom, eu sempre gostei de escrever em outros temas também, mas eu acho que o material para terror e suspense dessa quarentena acho que é bem rico também, né? Tem bastante material para isso aí. O futuro dirá, acho que vai pintar muita coisa. Exatamente, exatamente. E você está aproveitando esse tempo em casa para fazer alguma coisa em especial? Sim, eu tô terminando de escrever o meu próximo livro, né? Assim, tentando, na verdade, administrar o tempo, porque eu achei que eu fosse escrever mais nessa quarentena, não vou te enganar não, assim, mas eu tô tentando administrar da melhor forma possível. E tenho alguns outros projetos em paralelo que eu estou tocando. Mas, assim, eu tenho lido mais, pelo menos isso é bom, né? Tenho tentado aproveitar o tempo vago da melhor forma possível. E também várias horas fazendo nada, Netflix, filme, olhando pro teto, enfim. Acho que todo mundo tá meio que nessa aí, né? E você está lendo alguma coisa? Você falou que você está aproveitando para, dentre outras coisas, ler. O que você está lendo? Cara, então, é até interessante, eu tenho aproveitado essa quarentena para ler algumas leituras fora da minha zona de conforto, né? Assim, eu leio muito terror, eu releio muitos livros, eu tô sempre relendo Stephen King, tô sempre relendo Harry Potter, tô sempre relendo livros que eu gosto. Eu peguei Helena Ferrante para ler pela primeira vez nessa quarentena, tô gostando bastante. Então, assim, comecei a ler o Unicelular do Tarsis Magellan, que lançou agora pela Martin Claret. Então, assim, eu tenho tentado fugir um pouco da zona de conforto, tentar sair um pouco do terror e ler outras coisas também, né? Eu acho que tentar aproveitar dessa forma, assim, as leituras, né? E, obviamente, eu reli... Eu não reli, não. Na verdade, eu dei uma relida no Outsider do Stephen King por conta da série que lançou, né? Então, assim, para dar uma refrescada na memória, eu tô querendo reler agora Mister Mercedes, porque eu tô vendo a série também. Então, assim, eu sempre leio mais de um livro em paralelo, assim, ao mesmo tempo, né? Muito bem. Eu também estou relendo na verdade, comecei hoje, esse aqui, Toda a Luz que Não Podemos Ver. É um Sim. livro muito bom, viu? Recomendo. Peguei ele para reler hoje, eu estava com saudade, eu tenho falado muito dele com Eu não amigos, sei, eu sempre não sei sobre alguém. você. Você tem o costume de reler os mesmos livros muitas vezes, assim, eu faço isso direto, cara.
Não, eu não costumo, não. Esse aqui é porque realmente as pessoas me pedem dica e eu sempre indico esse livro, porque ele é realmente muito bom. Entendi. Então eu resolvi, peguei ele hoje para reler. Reli as primeiras páginas. E Marcos, eu queria saber de você, assim, como é que foi a sua formação de leitor? Como é que você se formou leitor? Foi na infância? Foi pai e mãe influenciando? Como é que foi essa formação? Cara, então, até aproveitar, eu não falei ainda, eu queria agradecer aí o convite, né, de estar aqui participando. Para mim é uma honra participar depois de Monja Coen, depois de Antônio Fagundes, na mesma live que, por exemplo, Lázaro Ramos vai participar. Agradecer a CBL, a Bienal, a você que está me entrevistando. Sem demagogia, é uma honra estar sendo entrevistado por você, né, todo o trabalho que se faz no Publish News. Então, dito isto, cara, eu comecei a ler muito cedo, né, assim, na época que... Eu não sou velho, né, eu tenho 31 anos, mas na época que eu era criança, pré-adolescente, ler ainda não era algo assim. Hoje em dia tá meio que na moda você ser, digamos, nerd, né? Assim, você gostar de videogame, você gostar de série, gostar de livro. Hoje em dia isso é talvez um pouco mais bem aceito do que era na minha época de criança, e não faz muito tempo assim. Então eu sempre gostei muito de ler e eu gostava de pegar livros que as pessoas diziam que eu não deveria ler, né? Por exemplo, eu li Sidney Sheldon, muito novo. Eu comecei a ler Lovecraft, muito novo. E eu li Stephen King muito novo, né? O primeiro livro do Stephen King que eu li foi o Iluminado e foi o que me fez ter gosto pelo terror, né? Eu lia de tudo um pouco e aí eu li Stephen King e falei, cara, que genial isso aqui, porque, né, todas as sensações de medo, quando a gente coloca isso no livro, né? Porque é diferente você ver um filme de terror e você ler um livro de terror, né? O filme mostra muito, o livro ele fica mais na sugestão e nem sempre o que funciona para um leitor funciona para outro. Então, o livro de terror, quando ele é bom, ele tem muita sugestão, né? Os livros do Lovecraft são bem assim. O livro do Stephen King também, tem muitos livros dele que são bem sugestivos, né? Mais do que mostrando. Então, eu cresci lendo de tudo um pouco. E aí, um foi puxando o outro. Eu li Lovecraft, aí depois peguei Edgar Allan Poe para ler, aí depois eu peguei Stephen King, e aí já li Sidney Sheldon. Tem até uma história engraçada que eu queria muito comprar um livro do Sidney Sheldon na feira da escola que tinha na minha escola. E aí, tipo, eu não podia comprar, né? Porque eles não deixavam eu comprar. Eu fiz meu irmão ir na escola para mim, para comprar o livro do Sidney Sheldon, O Estrangulador. Aí ele foi lá, comprou, eu peguei para ler e tal. Já pegaram o livro do Lovecraft na minha mochila, quando eu era da escola também. A professora perguntou o que era, o que era aquilo que estava fazendo na minha mochila. Então, assim, sempre cresci lendo terror junto com outras coisas, né? Eu acho que é isso que me fez ter o gosto pela escrita e pela leitura de terror. Que eu acho que é o gênero que eu consumo mais, entendeu? E como é que foi essa entrada para a escrita, né? Você falou que o gosto veio daí. Sim. Óbvio, né? Que é lendo que você aprende a escrever, mas como é que foi assim, essa decisão de se tornar escritor, de investir nessa carreira? Eu acho que foi bem nessa época também, né? Assim, eu comecei a escrever cedo. Eu acho que o primeiro livro, né, digamos assim, que eu escrevi, eu devia ter 11 anos ou 12, e era um livrinho de 10 páginas, só que ele era separado por capítulos. E o nome era O Arquivo Secreto, e era uma história de dois policiais que tinham que recuperar um disquete perdido, né? Um disquete secreto que continha informações valiosas e tal. Então, assim, eu lembro que na época, né, eu mostrei para meus professores e tal esse livro, e eles elogiaram bastante a questão de eu dividir em capítulos, né? Não era nada de outro mundo, nada genial, nem a próxima obra-prima, mas era assim, poxa, ele já tem uma noção de capítulos, né? Então, assim, sempre meus pais incentivaram isso e tal. E aí o segundo livrinho que eu escrevi também, que devia ter 15, 20 páginas no máximo, aí eu falei com a minha mãe, eu não tinha noção nenhuma de mercado literário, de nada, mas gostava de ler. Eu falei, mãe, eu quero publicar esse livro. Ela, mas eu não sei como é que faz, como fazer e tal. Eu falei, não, mas eu queria ver meu livro na livraria e tal, vamos ver se a gente consegue fazer. Aí eu lembro que a gente foi numa banca de jornal, eu imprimi na banca de jornal, encadernei. Ele tá até por aqui, depois talvez até tento achar aqui. E aí encadernei, fiz uma capa no Word Art, com aqueles negócios do Word. E aí falei, bom, tá publicado. Tá aqui na minha mão, é físico, para mim é o suficiente. E aí eu cresci com esse gosto de escrever, sempre escrevendo fanfiction. Já fiz fanfiction de Harry Potter, já fiz fanfiction de videogame, fanfiction de outras histórias. E aí eu fui começando a escrever histórias de terror, né? Assim, sempre vendo muitos filmes. E aí o terror acabou sendo o gênero que realmente me despertou ali a vontade de desbravar o mercado literário, entendeu? Foi o gênero que eu me senti mais confortável para escrever, digamos assim, entendeu? E qual foi o primeiro passo para se profissionalizar e se tornar um escritor? Eu acho que assim, uma plataforma que foi
assim, muito importante para minha carreira foi o Wattpad, né? Que deve ter gente nessa live que conhece. O Wattpad é como se fosse um YouTube de escritores, né? Assim, é uma plataforma onde você posta os seus textos, coloca capa, né? Faz aí um trabalhinho nele de sinopse e tal. E aí você começa a ter o feedback dos leitores da plataforma, entendeu? Assim, eles começam a comentar nessa história, começam a reagir, aí podem votar, e aí tem rankings de histórias. E aí eu comecei a ver que a minha história estava tendo uma recepção legal da galera, que era o embrião do que hoje em dia é o Horror na Colina de Derrington, que é o meu primeiro livro. Na época ele se chamava Conto Curto de Terror. Porque ele já nasceu assim, com essa ideia de ser uma história realmente curta, né? Uma história mais ágil, mais rápida. E aí eu coloquei essa história lá, o pessoal começou a comentar, começou a compartilhar, porque não existiam muitas histórias de terror em português na plataforma. Então eu comecei a falar, pô, essa história tem um potencial aí que eu posso explorar. E aí eu fui aproveitando o feedback dos leitores para ir moldando a história de uma maneira seriada, né? Eu postava um capítulo, né? um episódio a cada 2 semanas. E aí essa recepção foi crescendo mais, e aí eu acabei acumulando umas 20 mil leituras assim em curto espaço de tempo. E aí eu fiquei felizão e o Wattpad entrou em contato comigo para colocar essa minha história em destaque. Isso foi mais ou menos em 2014 para 2015, né? E nessa época não tinha ainda muitas histórias em português na plataforma, porque o Wattpad nasceu no Canadá. Quando ele veio para o Brasil ainda era meio misturado. Aí, quando ela entrou em destaque, essa recepção cresceu ainda mais. E aí eu falei, bom, acho que essa história tem um potencial para desbravar aí o mercado literário, que era o meu sonho, né, de publicar um livro e tal. E eu comecei a lapidar, comecei a me informar, né, fazer alguns contatos, participar de eventos, até sem a história física ainda. Comecei a participar de alguns eventos para divulgar mesmo o trabalho, né, chamando o pessoal para o Wattpad. E uma coisa foi levando a outra. A primeira publicação do Horror saiu pela Novo Século, pela Selo da Literatura Brasileira, Talentos da Literatura Brasileira. E ainda eu participava de eventos e tal, sempre divulgando. E aí um belo dia, né, alguns meses depois dessa tiragem quase esgotando, eu conheci o Vinícius Grossos num evento. E aí o Vinícius, eu perguntei, já conhecia a Faro, né, por ele. Aí eu falei, Vinícius, o que eu preciso, né, para poder entrar na Faro? Acho que é uma editora que faz um trabalho incrível, né? Seria muito bom publicar por ela, uma editora tradicional e tal. Aí ele me passou o contato do Pedro Almeida. E aí foi a época em que eu entrei na vida do Pedro Almeida e ele nunca mais teve paz. Eu acho que ele está aí online agora, acho que eu vi ele entrando aí. Acabou a paz do Pedro Almeida nesse momento. Acabou a sua, porque aguentar o Pedro não é exatamente uma coisa fácil. Pois é. Assim, a gente adora o Pedro. Todos os autores da Faro têm um parafuso meio fora do lugar, acho que é um pouco pré-requisito, entendeu? Muito bem. E essa transição, como falando aqui, é pra gente falar bem. Não, Pedro, é impossível falar bem de você. O Pedro é maravilhoso. Cara, isso aqui não fica na minha orelha. Eu tenho inveja do pessoal que usa AirPod, porque isso aqui fica caindo na minha orelha direto. Tem que ficar agitando sempre. Mas essa transição, como é que foi? Você acha que foi bom ter deixado o Wattpad e ido para uma editora tradicional? Foi, assim, para mim foi quando eu entrei na Faro, na verdade, foi a realização do meu sonho, porque a Faro é uma editora tradicional, com uma presença no mercado muito grande. Então, assim, era exatamente o que eu queria, né? Porque a Novo Século e a Selo da Literatura Brasileira, ela é uma editora mais comercial, né? Então, assim, infelizmente, eles não têm muita presença de mercado. Aí, então, eu tinha que trabalhar o meu livro bastante em eventos, né? Eu botava livro na mochila, ia para eventos, ia para shopping e tal, participar de programações que o pessoal fazia, de blogs, para poder divulgar. E aí, quando eu entrei na Faro Editorial, que meu livro ele foi publicado numa tiragem grande e tal, e pegou as livrarias, falei, pô, agora sim, né? Eu já estou numa editora tradicional, assim, eu posso começar a trabalhar melhor essa parte. Só que eu nunca esqueci o Wattpad por causa disso, porque como ele foi muito importante para mim, eu deixei lá os quatro primeiros capítulos do Horror, e um pouco antes de lançar o Dança da Escuridão, que é o meu segundo livro, que é a sequência do primeiro, eu deixei uma prévia lá, exclusiva para o Wattpad. Divulguei lá, falando que ia ter uma prévia exclusiva para o Wattpad, justamente pelo sempre todo o apoio que eu tive dos leitores lá. Então eles puderam ler os primeiros episódios, os primeiros capítulos exclusivamente, antes do livro ser lançado pela Faro. Foi uma forma que eu vi aí de agradecer, né? E não só de agradecer, mas de testar também, né, a história. Com certeza. E é até interessante porque mesmo tendo só os 4 primeiros episódios do Horror lá disponível, ele ainda tem muita leitura, né? O pessoal, isso acaba sendo um chamariz para o livro, porque o pessoal lê os primeiros lá,
eu, obviamente, indiquei que o livro, infelizmente, tem que sair, expliquei por quê. Aí as pessoas começam a ler os 4 primeiros episódios e quando termina eu explico o que aconteceu para eu ter tirado e dou os links para compra, né? Então tem muita gente que às vezes chega para mim no Instagram, no Facebook, e fala que veio do Wattpad e tal. Eu já encontrei leitores na Bienal, em eventos que vieram do Wattpad. Então, assim, eu e o Wattpad temos ainda uma relação, assim, bem especial ainda, né? E o último livro que você participou lá na Faro, não é um livro que é só seu, mas é um conjunto de colegas, que é o Vozes do Joelma, né? Que é esse aqui que tá aqui, ó. Tá até aqui. Você com certeza é muito jovem para ter vivenciado essa história que aconteceu lá nos anos 70. Sim. Como é que foi resgatar essa história? O porquê de ter escolhido isso como mote para esse livro? Me conta um pouquinho de como é que foi de como é que vocês chegaram nesse tema. Então, a gente fez um bate-papo há bastante tempo atrás. Eu, o Bonini, o de Brito, o Rodrigo de Oliveira e o Pedro, que a gente queria fazer um projeto com a gente, né? Ou cada um escrever um livro de uma série, ou cada um escrever... Assim, a ideia começou, cada um escreve um livro, né? Aí todo mundo sabe que o Pedro tem a tesourinha da morte, né? E aí o Pedro falou assim, não, acho que um livro de cada um vai ficar muito extenso, a gente pode fazer uma história de cada um num livro só. A gente falou, beleza, então vamos escolher um tema. E a gente começou a pesquisar o que a gente poderia falar que ainda não tinham falado. Porque a antologia lança aos montes no mercado, né? Assim, a gente tem antologias com temáticas das mais variadas possíveis, tanto de terror quanto de outros gêneros. E a gente queria falar sobre algo que ainda não tinham falado. E eu não lembro agora ao certo quem foi que deu a ideia do Joelma. Eu não fui, porque eu sou do Rio, né? Assim, eu conhecia a história, mas assim, eu conhecia de longe e tal. Eu não sei se foi o Bonini ou se foi o de Brito, depois até procuro saber isso aí. Mas alguém deu a ideia do Joelma e todo mundo gostou de imediato, né? Assim, a gente falou, pô, vai ser muito legal e tal, só que aí, como a gente vai fazer isso? Né? Porque a ideia era cada um contar uma parte da história. Mas, assim, existem partes que assim, não dá para você dividir entre 4 autores. Então a gente pegou todo o histórico do terreno, né? Que é até uma curiosidade que as pessoas às vezes não sabem, que as histórias negativas, né, sobre o Joelma vêm de muito antes dele ser o prédio Joelma. Teve o crime do poço lá, no terreno onde o prédio foi construído. Tem boatos de que ali funcionava um pelourinho. Tem boatos de que os índios já tinham identificado que havia maldade ali, e por isso chamavam de Anhangabaú, né? Que é algo como as águas do mal. Então a gente começou a pegar essas histórias que permeiam o Joelma e a gente botou, cada um vai escrever sobre uma. E aí a gente foi dividindo e eu fiquei com a parte das 13 almas, né? Que foram as 13 pessoas que foram encontradas no elevador, presas, e foram enterradas lado a lado no cemitério de São Pedro, lá em São Paulo. E aí a gente falou, cada um escreve uma história então, a gente delimitou mais ou menos. E aí veio a parte que foi meio que a cereja do bolo do livro. Foi quando a gente chamou o Thiago Toy, que é quem faz a apresentação, que ele criou um personagem que conecta as histórias, né, chamado Devorador de Almas. E ele faz aí como se fosse o Devorador de Almas contando a história para os leitores. Né, ele faz sempre um comentário, algumas páginas antes e depois de cada conto, e interliga as histórias. Eu acho que isso fez toda a diferença do projeto, que transformam histórias que são diferentes e de épocas diferentes numa única história. Entendeu? Muito bem. Eu não li ainda o Pedro, eu pedi para o Pedro me mandar. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele me mandou uns links de umas matérias que que tinha escrito sobre o livro. É bem a cara dele fazer isso mesmo. Daqui a pouco Marcos, a última vez que... Hã? Daqui a pouco ele aparece xingando aí. Pois é. Mas ele fez isso. E como não está disponível em digital, fui até dar uma olhada, né? Compro no digital, já leio aqui rapidinho. Sim. Mas o P também não colocou lá, não. É bom, aproveita agora para cobrar ele deve estar vendo aí, já fala. E Marcos, a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, né, foi em Frankfurt esse ano. Você foi pela primeira vez à feira esse ano passado, né, a última edição, em outubro. Você foi a primeira vez à Feira do Livro de Frankfurt, que é a principal feira de negócios do livro no mundo. Eu queria saber das suas impressões sobre esse momento. Valeu a pena ter ido lá? Pô, cada minuto. Sim, valeu muito a pena. Esse era um outro sonho que eu tinha, de conhecer Frankfurt. Tem até um colega meu chamado Peterson,
Rodrigues, ele é escritor também, só que ele está um pouco afastado do mercado. Quando a gente começou no Wattpad, a gente começou meio junto, né? E, assim, autor independente e tal, todos os perrengues que o autor independente passa, a gente ficava conversando sobre os perrengues e falando, um dia a gente vai rir disso tudo em Frankfurt, pode ficar tranquilo. Um dia a gente vai sentar em Frankfurt na feira e vamos rir disso tudo, tomando uma cerveja alemã e tal. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para Frankfurt, né, que eu estava no intercâmbio na Irlanda e tal, falei com o Pedro, para mim foi um momento muito especial, assim, eu até postei na época, marquei ele, né, lembrando desse momento. E, assim, para mim foi uma conquista muito grande, porque eu não boto sonhos, assim, muito distantes de serem realizados, eu sempre boto sonhos, assim, que são próximos, e aí a gente vai realizando e vai acrescentando novos degraus, né? Então esse foi um degrau muito importante na minha carreira de escritor, porque eu pude ver o mercado de uma forma, assim, que eu não imaginava que existia, assim, eu imaginava que existia, mas eu nunca tinha visualizado, né? Todos os stands, o Agent Center, que é um negócio incrível de outro mundo, as reuniões que aconteciam, reuniões de direitos, participei de algumas reuniões de direitos com o Pedro, né? E tipo, todo o trâmite que é feito, né? Quando você quer comprar um livro de outro país e tal, ou vender um livro para outro país. Fora que eu tive a oportunidade de divulgar meu trabalho lá, conheci alguns editores de outros países, né? Troquei cartão, mandei livro para eles e tal, tô esperando algumas respostas. Então, assim, foi uma experiência muito, muito, muito boa, muito, muito, muito divertida também. A pessoa pediu um top 5 de livros de terror para ler na quarentena. Você tem isso de cabeça aí? Top Quem 5? pediu foi Gui Pérez. Olha, você pode começar pelo meu, né? Vamos botar assim. Colocar ele lá no 5, né? No 5, Horror na Colina de Darrington e Nessa Escuridão. Estão até aqui, né? Vou mostrar também para fazer uma propagandazinha aqui. São esses dois. Eu vou citar livros que eu já li e gostei muito, porque são livros que, assim, eu indico para todo mundo, né? O Iluminado, do Stephen King, é um livro muito bom para quem gosta de terror, porque ele tem todas as nuances de um bom terror. Tem suspense, tem medo, tem perseguição, tem personagens fortes. Indicaria também O Escravo de Capela, do Marcos Brito, que é uma história muito bem construída em cima do passado do Brasil, né? Então, assim, o Marcos Brito ele escreve de uma maneira bem rebuscada e tal, e combinou bastante com a temática do livro. Eu indicaria também livros do Clive Barker, para quem curte uma pegada mais violenta, né? Por exemplo, Hellraiser, é um classicão de terror, todo mundo pode ler e gostar. Indicaria também um livro que, assim, é do Stephen King, e ele não é muito terror, mas ele foi uma surpresa muito boa que eu tive nesse ano, que foi o Instituto, né? Que é uma história que ela não tem nada de terror, mas ela tem uma pegada assim de thriller e há uma mensagem muito forte por trás, né? De bullying, de separação de raças, de classes. Então, assim, a do Stephen King também não é muito terror, mas está ali na linha que ele sabe fazer, né? E também indicaria, assim, sem pensar muito, né, nos livros do Josh Malerman, por exemplo. Caixa de Pássaro, é um livro muito bom. Tem quem goste, tem quem não goste, mas assim, é uma leitura que eu acho indispensável. Assim. Todos esses são livros mais ou menos rápidos assim, para esse período de quarentena. Né? Muito bem. Espero que a quarentena passe rápido também. Pô, Bom, uma outra pergunta que apareceu aí, se a live vai estar disponível em algum lugar. Sim, ela vai estar disponível aqui no IGTV da própria CBL. Assim que a gente terminar, a gente já salva ela lá. E Marquinhos, você já sabe o que você vai fazer da vida quando passar esse período de isolamento? Já tem planos? O que vai ser a primeira coisa que vai fazer? Pô, cara, acho que vai ser sair pra rua pra, sei lá, passear, fazer alguma coisa na praia, não sei, cara. Tá demais, assim, ficar preso em casa, sem poder sair pra lugar nenhum. Acho que vai ser isso, vai ser sair pra praia, tomar água de coco, tomar uma cerveja num boteco qualquer, primeiro que eu passar, assim, porque tá ruim ficar em casa. E também, assim, eu tenho algumas coisas pra resolver do meu livro, de um outro projeto paralelo que eu tô escrevendo junto com um amigo meu, que é de um filme. Então, assim, tem algumas coisas pra gente resolver aí, mas no primeiro momento assim, que eu consigo pensar para pós-quarentena é sair de casa e voltar a ir pra academia, voltar a sair, porque tá difícil, cara. Tá complicado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas quem puder ficar em casa, que fique Não, em casa. sim, é importante. A gente né, fala que não quer sair, mas a gente entende a importância, né, de por que a gente tem que ficar em casa, por isso a gente fica.
Muito bem, a gente já está chegando já no finalmente da nossa live. Queria só contar para vocês que o próximo convidado é o Vitor Bonini, que também participou com você, que é também um autor seu colega, por isso disse no começo que era um colega seu. A live está marcada para quinta-feira, dia 16 às 16 horas. Então, quem puder e quiser acompanhar, então, no dia 16, que é quinta-feira, às 16 horas. Marcos, super obrigado. Valeu. Obrigado você, Léo. Obrigado vocês por terem ficado conosco até o fim. Acompanhem as redes sociais da CBL, do Projeto Valer um Livro ou do Publish News, que nesses lugares a gente vai sempre divulgando a programação do Arena Virtual. Tá bom? Pergunta que não quer calar. Vai ter Bienal esse ano? Cortou. Vai ter Bienal? Vai ter Bienal? Será que vai ter? Acredito que sim. A gente é uma coisa que não está muito no controle da organização, né? Eu não posso falar em nome da CBL, óbvio, mas até o presente momento não tem nenhuma notícia em contrário. Agora, pode ser que o mundo acabe até lá, né? Espero que não, né? A gente torce para que não. Você tem que escrever um livro de terror sobre esse período de terror que a gente tem. E né, publicar logo para dar tempo de sair antes do mundo acabar, né? Se for realmente isso aí, a gente já escreve rápido e publica logo. É isso aí. Tá certo, então, Marcos. Obrigado vocês por terem ficado. Agradeço a todo mundo aí que participou da live aí. Agradeço a CBL, a Bienal pelo convite. Eu acho sempre importante a gente falar de livros nesse momento, que acho que é uma das formas que a gente tem para fugir disso, né? Sem sair de casa. Você entra no livro, você vai para outro lugar e tal. Então, assim, eu estou sempre indicando livros e tal, falando sobre livros, que eu acho que é uma forma de escapar dessa quarentena sem quebrar a quarentena, né? Então... É um jeito de viajar, inclusive. Exatamente. Né? Exatamente. Beijão para todo mundo aí que participou. Obrigadão pela participação. Léo, obrigadão você pela entrevista. Precisando, tamo aí. Tá jóia, então. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente. Beijão.